Ele é um jovem talento do jornalismo esportivo catarinense, por que não? Além de ser jornalista esportivo, bom comunicador, bate a sua bola final de semana. Vamos saber se ele joga realmente futebol. E além disso, na sua religião, vou falar assim, né? Ele ainda é um pregador, ainda fala, ainda passa a palavra. E claro que eu estou recebendo hoje no TV Câmara Cast meu amigo JP Cardoso, João Paulo de Souza Cardoso. Pô, acertou. É isso? Acertei? Certinho, cara. Obrigado por participar aqui com a gente, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar do TV Câmara Cast de hoje. Eu que te agradeço. Imagina, não tem nada que agradecer. Prazer enorme estar aqui, cara. Olha, que eu vou te falar uma coisa, se tem uma das coisas que eu estou conseguindo realizar hoje na minha vida, é poder ser entrevistado por um grande profissional que é você, cara. Pô, não que faz isso. Tô te falando, eu já te admirava desde o tempo que eu era garotinho. Primeiro, obrigado por me chamar de jovem. Jovem. Um jovem de 42 Não, mas é jovem, tá tudo certo. Um jovem de 42 anos. Mas eu já te admirava como profissional quando Obrigado. tu já estava rodando por aí e eu nem pensava em ser jornalista. Eu já olhava lá tuas colunas no jornal e tudo mais, te acompanhava em alguns campeonatos de futebol amador, numa rádio cara. E outra por aí. Obrigado. Pô, cara, legal. E hoje tá aqui sendo entrevistado por ti, pra mim é um privilégio. Tá, e é um privilégio também falar contigo. Também. Tamo junto. Uma pessoa que aprendi também a conhecer, né, trabalhar também. E eu tenho realmente uma grande admiração por ti. Então, e essa água aqui é boa, pode beber, ninguém vai cobrar nada depois aí. Cara, mas aqui, ó, nós temos muita coisa para falar. Eu quero que tu abra o teu coração, fale, né? Fale o que tens vontade. Não saia daqui dizendo, pô, eu poderia ter falado aquilo, Sim. O Fábio poderia ter perguntado. Eu acho que a ideia é essa nossa. Você hoje mora em São José, né? Eu moro em São José. Mas você nasceu onde, exatamente? Então vou te contar. Tem gente que acha, Fábio, que eu sou gaúcho. Claro. Por causa do sotaque. De fato, tem ainda uma... Tu ainda tem? Tu acha que tem um sotaque? Tem uma pitada ainda, sabe? Uma coisa, um resquício. Torce pro Grêmio? Eu torço pro Grêmio, Não achasse uma almofadinha na frente? Rapaz, um amigo... Tava jogada ali essa semana. Me mandou uma foto de uma almofada, gente. Gente, uma almofada do Grêmio caído no chão, assim, perto de uma motocicleta, né? Isso. Aqui na entrada da câmara. Absurdo, isso aí, um absurdo. Ficou uns 8 dias, né? Tá lá ainda, será? Não sei, depois nós vamos procurar lá. Eu deixei minha moto ali agora. Nós vamos sair depois, vamos ver se a gente acha. Vou dar uma olhada lá. Tá. Mas, Fábio, e o pessoal acha que eu sou gaúcho, mas né? não sou gaúcho. Acertou, sou catarinense. Eu nasci em Laguna, no sul do estado. Oh. E ali em Laguna eu nasci. Sim. Só que a história é curiosa. O meu pai, Uhum. ele foi caminhoneiro e motorista de ônibus. Perfeito. Então meu pai migrava São José, Viamão, Grande Porto Alegre. Que é na Grande Porto Alegre. Viamão, Santa Catarina e São Paulo. Meu pai ficava assim. Sim. Mora aqui, mora lá, mora cá. Tanto que as minhas irmãs nasceram no Rio Grande do Sul. Ah, tá. Todas. Nenhum paulista, não? Não, a minha mãe. Ah, tua mãe é paulista. Meu pai conheceu minha mãe em São Paulo. Olha só a história. Conheceu em São Paulo. Uhum. Foi pro Rio Grande do Sul. Capital. Foi pro Rio Grande do Sul. Minha mãe nasceu na Casa Verde, morou no tá. Jardim Tremembé. Sim. E aí meu pai casou lá no Jardim Tremembé com a minha mãe. Foram pra Porto Alegre. Porto Alegre. Em Porto Alegre tiveram as duas irmãs, Aline e Andréa. Uhum. São gaúchas, mais velhas. Mais velhas que tu. Uhum. Exatamente. E numa dessas, meu pai, vou tentar vir em São Paulo de novo. Subiu pra São Paulo, aí com a família toda. Família toda quem? Seu Cardoso, a dona Sandra, a Andréia e a Aline. Lá em São Paulo não deu certo o negócio. Certo. Trabalhou de taxista, claro. Caminhoneiro, meu pai sempre se virou. Uhum. Desceu pra Santa Catarina. Nessa chegada em Santa Catarina, ele tentou trabalhar na Penha, em empresas de ônibus e tal. Motorista, né? Motorista. Bem claro. Ele chegou uma hora e falou, olha, não vai dar, vou descer pra Viamão de novo. Uhum. Mas nisso a dona Sandra tava grávida. A dona Sandra grávida, eu nasci em Laguna. Olha, bem Laguna. No interiorzinho ali. Um vilarejo ribeirinho, que se chama Ponta do Daniel. Olha isso. Ponta do Daniel. Ponta diz que do um Daniel. morador ali, o tal do Daniel, era o dono daquela regiãozinha ali. Como Ponta do Daniel. Ponta do Daniel. Então são alguns vilarejos ali. Bananal, Morro Grande, Morro Pequeno, Figueira, Ponta do Daniel, Parubé, aí Ribeirão Grande, Ribeirão Pequeno, vai acabar lá na Madre. Olha é uma isso. estradinha Sim. que vai parar lá na Madre. Lá na Madre, lá no final. Lá no final. E eu nasci naquele vilarejo ali. Olha eu só isso. nasci, meu pai me registrou, e com um mês de vida
Porto Alegre de Foram novo. para Porto Alegre. E aí eles falam assim, não entendi. Uhum. Por que a Andréia e a Aline são gaúchas, você é de Laguna e a Ana Paula, que é a mais nova, é de Porto Alegre também? É de Como? Porto Alegre. Tá aí a história. Tava fadado, né? Tava fadado o destino de você ser catarinense. Eu sou um lagunense. cataúcho. Não é um cataúcho. Cataúcho, gremista Uhum. e feliz. Não nesse momento eu não tô muito. O momento não é bom, não. Mas O momento tá horrível, Fábio. E aí tu já me contou o seguinte, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar um pouco aí essa questão cronológica. Tá. Porque eu quero que tu já comece a contar uma história que eu acho maravilhosa, que é inclusive motivo de palestras, que depois tu vai explicar o que é, né? Por que tu dá palestra, por que tu profere palestras, por que tu decidiu ser jornalista esportivo e conta um pouco essa história. Começa ali desde o começo, quando tu tivesse à vontade, fala um pouquinho pra gente. Então eu quero falar nessa câmera aqui o seguinte. A câmera do Assis. A câmera do Assis. Por que eu decidi ser jornalista? Porque eu queria ser rico. Tô brincando. Fábio, é o seguinte, por que eu quis ser jornalista, cara? Eu sempre tive o sonho de trabalhar na TV. Sim. Desde pequeno. Claro. Então eu olhava a televisão e falava, poxa, eu queria trabalhar na televisão. Mas como artista? Sei lá. Sim. Só que a minha chegada em Santa Catarina, eu cheguei com 18 anos de idade. Ah, E então eu até fiz 18 anos tu se criou lá em Viamão, né? lá em Viamão. Cheguei aqui com 18 anos. A minha primeira formação é eletrotécnica, na Olha. Escola Técnica Federal. Me formei em eletro Aham, e comecei a trabalhar na área da segurança eletrônica. aham. Nessa profissão fiquei quase 18 anos. Então eu fui desde auxiliar... Segurança eletrônica é portão Alarme, eletrônico, câmera, portão alarme, eletrônico, câmera, quer dizer, tudo nada a ver com TV Não, até nada a o ver momento. com TV, nada a ver com TV. A não ser quando tu botava uma câmera lá, tu ficava se olhando Eu e... aparecia lá no Oi, vídeo. tudo bem? Mais ou menos isso. Tirando isso aí, Tirando nada isso a ver aí, com imprensa. nada. eletrotécnica. Perfeito, Então trabalhei em grandes projetos. claro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina nem se fala, Aham. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Olha grandes isso. projetos. Aham. Trabalhei em algumas empresas aqui. Mas cheguei aos 36 anos, olhei para minha esposa um dia e falei, Dani, eu quero ser jornalista de fato. E ela falou, tá, mas tu conhece quem? Eu falei, não conheço ninguém. Ninguém. Tá, como é que tu vai fazer? Eu falei, vou tentar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o jornalismo, Aham. faculdade. Aham. Como eu já tinha a faculdade de teologia, porque eu também sou teólogo, Sim. eu sou formado em teologia Depois vamos falar depois. pela Unifil de Londrina. Perfeito. Então eu sou bacharel em teologia mesmo. Aham. E eu falei, cara, eu vou tentar fazer a Qual faculdade. foi a reação dela? Ela falou, me chamou de louco. Na hora se assustou. Na hora, ela falou, não, tu é doido? Tu O que conhece esse, quem? que esse guri comeu hoje? Como é que tu vai trabalhar na O que TV? esse piá comeu Tá, hoje? mas o que tu quer de fato? Eu falei, Dani, eu quero aparecer ali, ó. Aham. Aquela... Ali eu quero Ali. ser o repórter ali, o cara que fala. Aham. Ela falou, cara, mas como isso? Eu falei, deixa eu me inscrever na faculdade e aí depois a gente vê. Aham. Ela Mas me apoiou. ela te apoiou, é isso que eu quero Vai, perguntar. Ela então vai. Ela te chamou de doido, mas te apoiou. De doido, te inscreve na faculdade. Mas te apoiou. Eu me inscrevi. Ela não fechou a porta. Não, Legal. eu me inscrevi na faculdade. Tá. E na primeira semana que eu comecei a aula, eu me inscrevi na faculdade numa quinta-feira. Na outra segunda-feira eu comecei na faculdade. Perfeito. Fui numa aula. Aham. Dessa aula, eu saí, fui pra casa, deu terça-feira. Na quarta-feira tinha um jogo do Figueirense. Certo. E até então eu não conheço ninguém do jornalismo. Claro. E fui no jogo do Figueirense. Terminou o jogo do Figueirense, eu fui comprar um cachorro quente. Preste atenção. A palavra é cachorro quente. Cachorro quente. Vai, Eu tava segue. ali por um cachorro quente. Eu fui comer um cachorro quente. Sim. E eu vi um cara na fila ali, comprando também, com uma logo na Pode jaqueta. falar. Rádio, Rádio Mais Alegria. Rádio Mais Alegria. AM 1060 na Isso, época. isso. E eu falei, ô amigo, o que é esse negócio aí? É rádio? Ele falou, sim, é rádio, a gente transmite futebol e tal. Falei, pô, cara, que legal. Pô, eu queria trabalhar nessa rádio aí, como é que faz pra trabalhar aí com vocês e tal? Esfreguei a mão assim, ele falou, cara, me deixa um currículo, você já trabalhou onde? Eu falei, Lugar nenhum. Aí que pega, eu falei, cara, nunca trabalhei em rádio nenhuma, Uhum. mas eu escuto rádio desde pequeno. Uhum. E ele falou, só isso aí não basta, né? Claro. Mas vamos lá, vamos trocar telefone aqui. Troquei Claro. telefone com ele, fui pra fila e Do tô cachorro ali, quente. cachorro quente, esperando cachorro quente na Forquilinhas. Certo. São José, minha área. Sim, São José, Forquilinha. São José, Forquilinhas, minha área. Ele lá esperando cachorro quente tu também, depois do jogo. Aquela Na fome. frente da farmácia Josiane. Tá. Tem um... Sim. Tô ali. Daqui a pouco eu olhei pro meu cunhado e falei, ô Felipe, eu preciso falar com esse cara de novo. Deixa eu ali falar com ele. Falei, ô amigão, quero te mostrar um negócio.
e eu vou te mostrar esse negócio atrás da carrocinha do cachorro-quente. Ele Oi. falou lá ele. É. Ele falou, não, peraí, pô. Como assim? Ele olhou pra esposa, ele tava junto com a esposa. Certo. Olhou pra esposa e falou, bom, o cara quer me mostrar um negócio atrás da carrocinha do cachorro-quente. Quer ser jornalista? Não trabalhou em lugar nenhum? Nunca trabalhou, quer me levar pra trás da Quer ir pra carrocinha rádio, e quer me me mostrar levar- um negócio ainda. Mostrar um negócio atrás da carrocinha. Mas vamos lá. Ele falou, tá, eu vou ali com ele, né, qualquer coisa. Chegamos atrás da carrocinha, eu falei pra ele, meu amigo, é o seguinte, eu tenho pra te mostrar uma parada. Preparar nessa câmera do Vai, Assis aqui. câmera do Assis. Eu manda. olhei pro cara e falei... Lá vai Mário Sérgio pela meia esquerda, quem sabe agora garotinho. Foi pra cima do marcador, gingou pra lá, pra cá. Tocou para Osvaldo. Osvaldo domina na perna direita, faz a virada de jogo pelo lado direito. Agora vai descendo o Figueirense. Comecei a narrar um jogo pra ele, cara. Um jogo fictício. O jogo tava aqui. Na tua cabeça. O jogo na minha cabeça. Eu imaginando um jogo. Sim. E tu sabe, tu já foi repórter, tu é repórter, é jornalista. O repórter fica atrás do gol. Claro, sem dúvida. E eu me chamei. Eu narrando. Tu narrando, Eu chamei o repórter que era eu mesmo. que era tu mesmo. Tudo no. Sim. E o cara me olhando assim. O cara me olhando assim. Eu falei, lá vai Osvaldo pela meia direita, quem sabe agora foi pra cima, vai bater no gol, bateu! Pra fora, JP Cardoso! O narrador que era eu chamou o repórter. Chamou o próprio. E eu. Sim, o Osvaldo puxou pra perna direita, que era a perna boa, bateu, a bola tirou tinta da trave aqui no estádio Orlando Scarpelli. Continua 0-0 no placar. Na informação, para Coca-Cola, Inventava sinta o sabor. Inventei inventou uma propaganda na Uma hora. propaganda na hora O também. cara olhou, falou, cara, tu já trabalhou em rádio? Eu falei, não trabalhei. Não. Mas eu admiro Haroldo de Souza, pra mim, o melhor narrador do planeta, Pedro Ernesto. Falei o nome de um monte de... Sim. Falou, cara, que bacana. Eu falei, mas peraí que eu sei fazer também o plantão do esporte. Ele falou, como assim? Aí eu fui na câmera do Assis de novo e falei, olha o Osvaldo na minha direita, quer saber agora? Tem gol. Gol onde, JP Cardoso? Gol no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani abre o placar para cima do Internacional 1-0 com gol do Claudio Honor. Com esse resultado, o Internacional vai ficando na quarta colocação e o Guarani assume a ponta da tabela. Para informação, Câmara Cast. Isso. Pô, cara. TV Câmara Cast. Cara, tu é maluco, cara. Aham. Não, deixa eu ficar. Tu fica com o meu telefone. O telefone. Número, pá, e fui. Primeira semana liguei pro cara. Lembrando, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Zero. Ninguém na área. Eu não tinha como chegar lá. Oi, Fábio Machado. Essa pessoa é o Aguinaldo. Já vamos falar de cara. Aguinaldo Nosso Passo. querido Aguinaldo. Meu Aguinaldo irmão, Passo, meu padrinho. gente boa demais. Vai assistir o programa depois. Meu padrinho. Eu não tinha o Fábio Machado. Ô, Fábio, pô, me dá Claro, uma claro. força na TV aí, pô. Sim, sim, Pô, acontece. dá a mão aí, cara. Tá... Dá uma chance, pede pra alguém Não aí tinha, e tal. cara. Tu começou do zero. Do zero. Como eu também. Tu também. E a Eu história também. parecida, né? É. Primeira semana eu liguei pro cara. Ô, amigão, tem uma... Ele, não tem vaga. Tem vaga. Liguei de novo, liguei a terceira. Não liguei a quarta vez pra não passar por um xaropão. Uhum. Eu falei, vou segurar a onda. Mas tô um dia Mas a lá vontade era ligar, A né? vontade era ligar e perguntar, ô cara, e aí? Pô, vamos lá, dá uma chance e tal. Aconteceu que na Rádio Mais Alegria, o Aguinaldo confirma essa história, tinha um repórter, e o repórter acabou falando alguma coisa no ar Ah, tá. que não foi legal. Que não foi bom. Acho que não foi até legal. um palavrão na época, na enfim, época. não vou dizer o nome porque Sim, sim. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Eu expor o rapaz aqui. Mas o Daniel do Espírito Santo, que era o dono da rádio, Sim. pediu para que ele fosse desligado. Desligado e tal, né? Um chora, o outro vende lenço. É, bem aí mesmo. O Aguinaldo me liga. Olha. Ô, JP, quer fazer um teste aqui na rádio com a gente? Eu falei, quero, cara. O que eu tenho que fazer? Vem aqui no estúdio tal dia, jogo do Avaí assim, assim, assado, e você Tubão. vai fazer uma transmissão tubo. Tubo. Eu falei, tubo? Ele é tubo. Eu falei, pô, que legal, uma transmissão tubo. Só abrir um parênteses aqui para quem está assistindo o TV Câmara Cast. O que é a transmissão tubo? É a transmissão feita dentro do estúdio, no próprio estúdio. Por que tubo? Porque o narrador, o repórter, enfim, começa a assistir pela TV, né? Então, enfim. Que tem um tubo atrás, Tem um tubo, antigamente, né? a Antigamente televisão. tubo, então se chamava tubão, né? O tubo, off-tube, então só para esclarecer. E aí? Agora, eu sei o que é tubo, eu sabia o que era tubo. Eu Oi? tinha alguém pra fazer esse parênteses pra mim lá na... Não tinha, claro Eu que só não. desliguei o telefone, olhei pra minha mulher e falei, Ó, Dani, vou fazer dentro do tubo. eu vou fazer uma transmissão dentro do tubo. Dentro do tubo, vai ser uma maravilha. Ela, tá, mas como é que vai ser isso? Eu falei, não sei, acho que Não eles sei. vão entrar no tubo e a gente vai transmitir o Vai jogo. Eu não transmitir. sei como é que é essa parada, mas eu vou lá. Vai lá, é tubo. Rapaz, cheguei lá, fiz a transmissão.
errei a escalação, fiz uma besteirada, mas sempre com muita Sim, dinâmica. Vontade, né? Vai, o Fábio Machado que vai entrar agora no lugar do fulano de tal, e não Iniciativa. era. Uhum. E não era o Rafael Teixeira. Rafael Teixeira, grande Depois acabei conhecendo o Rafael Souza. o Pantera, Pepeu Cardoso, Sim, tal, essa galera toda. Meu afilhado. Afilhado, Pepeu é meu demais, afilhado. cara. Irmão. Vou trazer o Pepeu aqui. Cara, tu vai Vou ser trazer o muito bom. Pepeu aqui, ele é meu afilhado. Ele me chama de padrinho, por isso que eu digo que ele é afilhado. Então demorou, cara. A gente tem que ter um padrinho. Claro. Tem que ter um padrinho. Foi quando a mulher do Aguinaldo falou pra ele, pô, gostei desse cara aí, meu. Tava ouvindo e tal. Gostei da transmissão desse rapaz aí. Tava ouvindo aqui, deu dinâmico e tal. Contrata. Aí o Aguinaldo olha no meu olho e fala, você está contratado. Ó, que maravilha. E eu já pensei, quanto é que eu vou ganhar, né, velho? Tô rico. Quase que eu liguei pra Dani na hora, sem conversar com ele, já deu vontade. Dani, ó. Dani é a esposa dele. Tô contratado. Sabe aquela cozinha nova? Compra. Sabe a cozinha? Já liga pros caras lá. Já faz as medidas, já tira a medida. Tô rico, né, cara? Vou trabalhar no rádio. No rádio. Aí ele falou o seguinte, deixa eu tomar um gole aqui pra molhar a palavra. Toma. Ele fala assim, cara, eu te dou o microfone, tu me entrega trabalho, mas teu salário é o microfone e a oportunidade. Caso você conseguir um patrocinador, aquela história você toda. vai ganhar uma porcentagem. Eu tinha lá tempo de conhecer alguém. Eu falei, não, fechou. Fez a minha carteirinha da ACES, que é uma carteirinha que todo jornalista precisa ter. Associação Catarinense. O Fábio tem também, todo mundo. Fui vice-presidente da ACES. Tu foi vice-presidente? Fui vice-presidente. Olha só. Associação dos Cronistas do Estado de Santa Catarina. Exatamente. Isso. Fiz a minha carteirinha e comecei a trabalhar, cara. Maravilha. E o que aí tem um gancho nessa parada aí. Pô, aquele dia eu tava ali, encontrei o cara que era o diretor esportivo do rádio. Sim. E essa oportunidade surgiu ali, num dia em que eu estava ali só para comprar um cachorro quente. Aí que surge a palestra do só por um cachorro quente. Mas não acabou ainda. Ali, aquele dia ali, eu falei, cara, tô dentro. Aí fui jogar um futebol com a imprensa. Ele falou, JP, quer bater uma bola com a imprensa? Eu falei, bora, vamos lá, chega lá. O meu goleiro quem era? Puchalski. Na quadra do Falcão. Sim. Aqui na entrada da Forquilinhas. Sim, sim. Na descida ali. Sim. O goleiro era o Puchalski. Sim. O cara do meu time que jogava pela direita é Cadu Reis. Sim. Conhece? Claro. Cadu Reis. O centroavante? Jâniter Decortes. Jâniter Decortes. Tem Criciúma hoje. O cara que jogava pela esquerda no ataque, Alisson Francisco. Quem mais? Rapaz, John Léo do Figueira. Aquela turma toda que eu não conhecia. E pra ti isso, cara, eu vou te dar um testemunho, porque quando eu já contei minha história aqui, eu já participei também como entrevistado. Sim. Cara, isso ali é ouro. Tu tavas ali, quer dizer, há uma semana tu não tava no meio. Né? Uma semana depois tu tava jogando bola com os caras que tu via na TV, no rádio. Então aquilo ali pra ti valia ouro. Tava ganhando alguma coisa? Não. E tu não tava nem aí que tu não tavas ganhando. Não tava ganhando. Tu já tava ganhando muita coisa. Exatamente, tu já tava ganhando muita coisa. Aquilo pra ti tudo era ouro. Era um cenário que eu imagino que tu estavas vivendo aquela noite, uma noite de glória pra ti. Aquele primeiro futebol ali, eu falei, cara, olha só com quem que eu tô jogando bola. Exato. Meu. O Puchalski de sapatênis no gol. Sapatênis, aquela coisa toda. Falei, cara, olha só, meu, tô no meio dos caras. Tô chamando eles de amigo, né? Aquela coisa toda. Chamando os caras de amigo. Passa a bola. E aí tinha Anderson Toledo, cinegrafista. Sim. O Nelson Moraes. Com imagens de Nelson Moraes. Eu falei, esse cara que é o Nelson Moraes. Grande Nelson. Troquei ideia com os caras. Bom, conheci os caras. Claro. Mas aconteceu o seguinte, um funcionário, um cara que trabalhava com a minha irmã numa empresa, um rapaz que estava se formando em jornalismo, chegou para ela e falou assim, ó, eu quero pedir demissão. Por quê? Não, porque eu consegui um estágio na Record. Na época era RIC TV Record. RIC TV. Ela falou, tá, mas faz o seguinte, dá uma força pro meu irmão lá. Aí ele assim, pô, justamente pensaram em contratar mais alguém, mas eu não sabia quem indicar. Minha irmã pegou o telefone. Sim. A Andréia falou, liga pra pessoa e avisa que tu tem uma pessoa pra indicar, meu irmão. Ele ligou e a pessoa, então tá, vou chamar. Thiago Damos, o meu amigo. A pessoa me ligou, 011. Eu falei, 011, conta, eu não vou atender isso aqui. Lembrando que há um mês eu tava começando a faculdade. Sim. Eu não vou atender isso aqui, não vou atender. Quando eu atendi. Fala.
Oi, aqui é a Ana Raquel Copete, da RIC TV Record, tudo bem? Quer fazer um estágio aqui e tal? Falei, quero, claro. Oi, Ana, tudo bem e tal? 011. Tava esperando. Cheguei lá, rapaz, ela olhou pra mim e falou, mas peraí, tu tem 37 anos. Tu é casado? Sou. Tem filho? Tem. Pois é, cara, salário aqui tu sabe quanto é? Eu falei... Que era um estágio, né? Enfim. É estágio, né? Sim. Eu falei, quanto? 1.500, 1.600, 1.600 reais, Fábio Machado. Foi onde tu me conheceu pessoalmente, né? Pessoalmente lá, eu falei, isso foi exatamente, lá em cima. Lá em cima, eu trabalhava lá. Cara, eu falei, 600 reais? Tô dentro! Cara, é isso que eu falo. Nossa, falei pra mim, liguei pra minha mulher. Dani, consegui o trabalho na RIC TV Record. Tô na TV. Estágio. Quanto que tu vai ganhar aí? 600 reais. Segura a cozinha ainda. Não compra a cozinha ainda. Dá uma segurada. Na Rádio Mais Alegria eu não vou ganhar Não nada deu. e na TV eu vou ganhar 600. Segura a cozinha aí. E ela falou... Bota um calço lá embaixo, lá que tá torto. Bota um calço lá no sofá, que nós vamos levando. Pois é, cara. E aí, com filho pra criar e tudo. Cara, mas Ela assim, falou, cadastra o carro no aplicativo. Foi o que eu fiz, tá? Foi o que tu fizesse. Cadastrei no aplicativo. No aplicativo. E outra, Fábio, eu ia pro estágio como se eu fosse o apresentador do Jornal da Noite. Eu lembro que eu falava contigo Camisa lá. social, Bonitão. barba bem feita e tal, parecia o... Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Tudo isso que estás falando, eu já passei em outras situações, mas algumas coisas parecidas. Sim. Cara, é a obstinação. Quando tu quer alguma coisa, quando tu tá vendo aquilo, não, eu quero aquilo ali, é a minha meta. Entendeu? Porque quando eu sei que é uma frase muito comum, mas para quem não sabe navegar, qualquer vento é o contrário, né? É mais ou menos isso. Para quem quer navegar, não é qualquer vento que tira o cara do rumo. Verdade. Então tu tinhas um rumo de trabalhar na TV, um rumo de ser jornalista. Tu não ganhou nada, ganhou uma merreca no segundo, era um estágio que alguém estava te dando uma força, que é a Dani, que é a tua esposa, eu também passei isso com a Flávia. Uhum. Eu acho que isso que é interessante, cara, é isso que nós temos que passar essa mensagem para quem está assistindo, que qualquer coisa contrária a pessoa já desiste. Ah, não vai dar, não sei o que. Não, cara, tu tens um foco. Se tu parar para cada cachorro que latir no teu caminho, tu nunca vai chegar onde tu quer, entendeu? Dá um chute no cachorro e segue o teu caminho. Tô fazendo esse comparativo. Então esse teu testemunho ele é muito legal, cara. Eu tinha motivos para não seguir. Sim, exatamente. Tinha motivos. Eu saí de uma profissão que eu ganhava muito bem. Ganhava muito bem? Eu viajava o Brasil todo. Só que estavas atrás de um sonho. Eu estava atrás de um sonho. Sim. Antes de eu pegar esse estágio, uma empresa daqui de São José me ligou. Uhum. Fez uma proposta, cara, quase que irrecusável. Olha. Eu não posso falar o nome da empresa. A empresa já fechou, inclusive. Ela vendeu parte para uma outra empresa. Mas seria no teu ramo lá de eletro? Na área de segurança eletrônica, condomínios. Tal, quer dizer, só que ia te tirar do sonho. Eu falei, eu vou no dinheiro ou vou no sonho? Exatamente. Eu tive a oportunidade também. Quando eu estava trabalhando, eu também tive convite também para trabalhar. Só que eu pensei assim, eu chamei minha mulher, como tu citou a Dani, eu chamei a Flávia. Flávia, eu vou para lá. Provavelmente eu vou ganhar bem. Uhum. Só que lá na frente, cara, eu vou olhar para trás e vou dizer, olha o que tu fizesse com o Fábio. Aquele Fábio que sonhava em trabalhar na TV, sonhava em escrever, sonhava em falar no microfone. Será que aquele Fábio do futuro vai perdoar o Fábio do passado, ou vice-versa? Então eu abri mão também, na época, ganhar menos, mas está fazendo o que eu gosto. Sabe? O que te dá prazer de fazer, alegria de fazer. Alegria de fazer. Então, assim, a minha história contigo, ela tem algumas semelhanças. Tem alguma conexão, ponto, né? Tem a conexão de começar tardiamente. Sim. Eu era do comércio também. O meu primeiro microfone que eu peguei, eu tinha 38 anos de idade, meu camarada. Oh, um ano a mais do que eu Um ano a mais do que tu. Com 38 anos me deram o microfone, ó. Vamos fazer um jogo no futebol amador. Hã? Eu achei que eu ia aprender. Não tem a aprender. Vai lá pegar a escalação, vai lá no vestiário. Sabe? E aí só que assim, ó. Só que terminou o jogo, eu disse, é isso que eu quero. Entendeu? Eu só tô falando, eu não sou entrevistado. Eu não sou entrevistado. Entrevistado é tu. Não, mas só para dizer que eu te entendo perfeitamente isso, cara. E é um prazer, É um prazer. Cara? Fazer o que a gente faz. As pessoas não entendem. É um prazer. É uma coisa que te autorrealiza, né, cara? Não é aquela parada assim, pô, vou acordar de manhã e vou ter que ir lá fazer aquilo, cara. Não. Tu acorda de manhã pensando, por exemplo, eu vou trabalhar feliz no final de semana. Sim. Tem jogo para cobrir. Sim.
Ah, o Avaí vai jogar? O Figueirense vai jogar? Tudo bem. Cara, que legal, cara. Bem, eu fiz isso. Eu ainda vou lá assistir o jogo, Sim. falar sobre o jogo e ainda vou receber. E ainda vou receber, exatamente. Tem gente que pede dinheiro para ir no campo. Tem gente que vai pedir dinheiro esse final de semana para ir no jogo do Avaí, do Figueirense. Né? E no outro dia, às 6 horas da manhã, vai estar fazendo o que não gosta. Nós temos o privilégio de fazer o que a gente E olha que legal, Fábio, por que eu falo para as pessoas, é aonde surgiu a minha palestra, só por um cachorro quente. Pois é. Vamos só pontuar aqui, a gente vai e volta. Tá, não tem problema. O JP, ele é evangélico. E ele fala isso nas suas redes sociais muito de forma clara, transparente. É da igreja presbiteriana do Brasil que fica no Estreito. Fica no bairro do Estreito. Então eu sei que às vezes ele abre ali na caixa de perguntas, as pessoas falam, quando é que tu te converteu? Aí ele conta essa história. Fala um pouquinho da tua conversão. Aproveite. 2007. 2007, meu pai... Tu era católico? Ou não tinha uma religião específica? Eu era da Umbanda. Da Umbanda. Eu era da Umbanda. Tá. E um pouco no kardecismo também e tal. Mas a questão não é a religião, não. Tá. Isso aí eu... O meu pai, que era o único que não era religioso, certo. Eu acredito em Deus, tudo. Claro. Meu pai entrou numa depressão profunda. Certo. E eu chamei meu pai de santo lá em casa. Uhum. A minha irmã chamou a fulano lá do Santo Espírito e tal. E um vizinho falou assim, eu tenho um presbítero para chamar e para ajudar teu pai. Eu falei, o quê? Presbítero? Sei lá que parada é essa. Em resumo, foi o tal do presbítero lá. Foi meu pai de santo. Meu pai de trancado dentro de um quarto, mano. Uhum. É uma coisa pesada. Não, se tu conheceu meu pai é 1000 graus. É tipo o teu pai. Uhum. Ele é 1000 graus. Eles batem Sim. no teto, cara. Os Uhum. caras são pra cima, são alegres e tal. Certo. Meu pai tava trancado num quarto, morrendo. Eu falei que não pode isso. Eu sei que esse presbítero chegou lá, posso entrar. Inclusive, é o presbítero Daniel, que hoje é pastor Daniel. Uhum. E quem indicou foi o Flávio, que era meu vizinho ali em São José também, certo. que já morreu esse ano. Deus recolheu ele esse ano. Tá. Mas uma pessoa muito querida. E aí esse presbítero, que era o presbítero Daniel, uhum. que hoje é pastor, entrou lá em casa. Teu pai tá aí, tá? E entrou no quarto do meu pai. Uhum. Eu falei, vai fazer uma oração, um trabalho ali dentro e tal. Entrou e eu fiquei escutando na porta. Ele entrou, ele gastou 3 minutos dentro do quarto. 3 minutos, no máximo. Seu Cardoso, tô vendo que o senhor não tá bem. Mas o senhor me dá licença de segurar na sua mão? Esse foi o assunto dele. Só. E eu na porta. Uhum. Ouvindo. Entreaberta, assim, a sim, porta, sim, deixei claro, o cara ali. Claro. O cara vai rezar, orar, não sabia o que o cara ia fazer. Tá. Segurou na mão do meu pai e falou, seu Cardoso, hoje, nesse momento, a minha oração é, eu peço para que Deus entre na sua casa. Eu sei que o senhor já conhece Deus, mas eu estou pedindo para que Jesus entre na sua casa, no seu coração e restaure o seu ânimo, a sua vida, a sua saúde. Oh. E é hoje. Deus vai te restaurar. Eu... Ouvindo. Bom, Deus abençoe. E saiu do quarto, cara. JP, valeu, pô. Deus Obrigado. abençoe teu pai aí, cara. Tá, vai dar tudo certo, né? Vamos continuar orando pelo teu pai. E então, tu com o pezinho atrás. Isso aí eu falei, rapaz, se eu soubesse que esse cara ia vir só pra fazer isso aí. Fazer em 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos eu fazia um miojo. Eu fazia um miojo, pô. Ia comer. Enfim, meu pai levantou da cama, cara. Levantou da cama e veio. Esse cara aí, meu. Mas detalhe, eu já tinha feito vários trabalhos ali no quarto pro meu pai com outras religiões. Sim, eu não tô falando de religião. Sim, eu tô falando do que aconteceu com meu pai. O que aconteceu com teu pai? Não. Meu pai levantou e falou, cara, eu quero ir na igreja desse cara aí. Olha. Eu falei, beleza. Pelo menos saiu do quarto, né, Saiu do quarto, já tá valendo. Já tá ajudando, valeu, tomou um banho e tal. Porque pra sair ele tem que tomar um banho, vai ter que botar uma calça, vai ter que botar uma camisa. No final de semana, meu pai, vamos comigo na igreja daquele cara lá? Eu falei, pai, vai tu, eu não tô muito afim, valeu, tal. Meu pai foi. Meu pai voltou pra casa. Cara, ele foi, eu achei. Foi sozinho. Foi sozinho. Meu pai foi sozinho, cara. Voltou pra casa. Meu pai era o menos religioso. Sim. Meu pai tem um capotamento de carro, meu pai tem uma facada. Olha. Meu pai era de briga de bar. Sim. Sempre foi trabalhador, honesto. Tal. Meu pai tem uma facada. Não levava desaforo pra casa. Sofreu um infarto com 33 anos, não morreu. Tem 3 pontes de safena. Caramba. Não morreu até hoje, só quando Deus quiser levar mesmo. Joseph Klimber. É o Highlander. O Highlander. Quando veio, esse cara chega em casa, foi um domingo, foi 2. No terceiro domingo ele, vamos lá na igreja com o pai. Eu falei, pai, deixa eu te falar uma parada. Tu tá bem agora, não tá mais em depressão, tá indo nessa tua igreja. Vai de boa.
Mas não precisa encher o nosso saco, né, cara? Pô, cara, cada um com sabe, vai na tua igreja, com a tua Bíblia, com a tua parada e tal. Cara, olha isso. Cara, ele me convenceu uma vez a ir no tal de um retiro de homens. Ah, retiro de O que tem nesse retiro de homens aí? Falou, vamos no retiro de homens, cara, vai ser legal e tal. Eu falei, cara, eu vou nessa parada pra agradar meu pai. Vou por ti. Falei, vou por ti. É. E fui. E fosse. Onde é que era? Esse retiro foi em Canasvieiras. Ah, Canasvieiras. Numa associação que tem lá e Tá. tal. Eu fui nesse retiro. Cara, mas lá foi falado uma parada. Eu sempre tive minha dúvida com o depois da morte. Aham. Se eu estaria com Deus, se eu Sim, estaria sim, com... sim. O que vai acontecer depois? Porque algumas religiões ensinam a parada da... Tu morre, reencarna, Sim, né? sim. Morre, sobe, depois reencarna. Eu queria saber quando é que acaba esse ciclo, que pra mim sempre foi uma dúvida. Aham. Quando veio o cara falou lá no Tinhas retiro, uma dúvida sincera. sincero, eu falei, pô, o que acontece? Lá o cara falou assim, ó. Em Hebreus diz, na Bíblia, Aham. que é dado o direito ao homem morrer uma só vez. Uhum. Depois disso, Tá. o julgamento. Ou eu estaria com Deus, ou... Sim, sim. Falei, cara, quero conhecer esse Deus aí. Foi E onde comecei- que começou a se interessar. A Bíblia é dividida em duas partes. Sim, o sim, Antigo sim. Testamento e Novo. Sim. O cara chegou pra mim e falou assim, JP, estude o Novo Testamento. Veja o que Jesus já fez. Que o Novo Testamento ali são os evangelhos. Sim, sim. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Não, tá. Aham. Eu falei, comecei a estudar aquilo ali, comecei a me apaixonar por Jesus, cara. E aí foi onde se converteu. 2007. 2007. Eu não queria assim a gente ficar pontuando exatamente religião para não achar Sim, que a gente não, tá mas não é, estamos falando de defendendo religião. Ah, revidão B. A minha Eu conversão quero falar foi assim. de ti. Eu quero Cara, falar daí de eu ti. falei, pô, essa parada com Deus é muito louca, mano. Aí desde então tu tá lá na igreja. Tô lá na igreja e tô Mas é vivendo isso que uma vida bacana, cara. Mas é isso que eu queria falar um pouco. Gostosa. Que eu acompanho teu trabalho. Não é religião. Entendi. Não é religião. Eu tô dizendo, não tô dizendo que a igreja lá Sim, não é sim, religião. sim. Eu entendi que a parada com eu e Deus não é religião. É a eu tua e Deus. verdade, tu e Deus. Pô, eu e Deus. Viver Exatamente. com Deus é gostoso. É isso que eu falo. Essa parada a aí. questão assim do divino, muito mais do que religião, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre acho assim, ó. E não fica existe, enchendo o saco de ninguém. Exato. Vamos lá na minha igreja, vamos É. não sei o quê. Não, eu tô trabalhando, eu faço um trabalho com o trabalha JP, comigo lá, tu nunca sabe. me convidou e nunca fiz proselitismo. Mas eu sempre digo, não existe religião iluminada, existe pessoas iluminadas nas religiões. É o que eu costumo pensar sobre isso Sim. aí. Mas aonde que eu quero chegar? Que é o nosso ponto central aqui desse nosso bate-papo, que eu acompanho o teu trabalho. Então hoje tu profere palestras lá na tua igreja, lá na igreja, no Isso. espaço. São duas coisas distintas. Para jovens. Para jovens. Na própria igreja, eu prego a palavra lá. Certo. Né? Hoje eu sou presbítero lá. Ah, tu é presbítero. O que é o presbítero? A congregação ela precisa designar pessoas para liderar. Para ajudar o Na pastor. presbiteriana, esses líderes são os presbíteros, Tá. os diáconos e tal. E aí nós vamos chegar, porque uma das tuas palestras, como é que é o nome da palestra? Só por um cachorro quente. Só por um cachorro-quente. Entenderam onde que eu quis chegar? Fiz toda essa volta. Só Porque por um cachorro-quente. a história dele, pessoal, onde ele entrou na imprensa, Era só por um cachorro era quente. só por um cachorro-quente. Ele foi comer um cachorro-quente, ele já contou aqui a história. E hoje ele dá esse testemunho, posso usar É um essa testemunho. palavra? Ele dá esse testemunho nas palestras dele. Tá? Exatamente. E aí onde eu quero chegar? Quanta coisa tem embutida nessa tua palestra? Cara, demais. Quantas né? mensagens tem dentro Nossa, dessa é muita palestra? coisa, velho. Convicção, crença, Comunicação. fé, comunicação, coragem, cara de pau, Resiliência, cara de pau. resiliência, Uma pitada tudo. de sorte. A pitada de sorte. Por que não? Tem- Interessante. Eu encontrei aquele cara Legal, ali, aquele cara. dia, Aguinaldo Passo, meu. Como é que se diz? É o meu. Não é o meu mentor, é o meu padrinho. Ele é o teu padrinho, É não, meu mas padrinho, assim, ó, cara. alguém eu acho importante, o meu padrinho se chama Marcos Xavier, Noronha. Hoje está Uhum. fora. Tá fora. Tá fora. Foi ele que um dia foi no supermercado, me viu, olha isso, no supermercado, e disse, ó, preciso de um repórter. Domingo, tu vai? Quanto é que eu ganho? Nada. Sabe? Nada. Nada. É verdade. E eu cheguei lá achando que ia aprender. Chegou lá, jogou o microfone, ó, te vira, vai lá no vestiário pegar a escalação dos times. Sem saber a tabela, quem jogava, se o cara estava em primeiro, segundo, quem era o craque do campeonato. Só que eu tive um padrinho, se chama Marcos Xavier Noronha. Né? Tive depois um segundo padrinho, que era o Américo Vargas, que daí foi no rádio, já foi uma coisa um pouco mais profissional. Então assim, a gente tem padrinhos. Só que é aquilo que eu falo, eu já ajudei também muita gente. Alguém não quis
alguém não quis, como é que é? Alguém não quis comer o cachorro-quente. Sim. Sabe? Alguém não quis comer o cachorro-quente. Uhum. Alguém não quis ir para trás da carrocinha do cachorro-quente. Sim. Né? Não, tudo bem, eu acho que não dá para mim mesmo, não vou ganhar nada. Então é muito importante a gente valorizar os padrinhos nesse caso. Que no teu caso foi o Aguinaldo. Essa história aí, cara, tem gente que me pergunta, no meio da palestra tem uma tela preta. Certo. O que significa essa tela preta aqui? Daí tem sempre alguém que levanta, não deu certo. Ou, eu falei, essa tela preta significa o meu salário. Meu primeiro salário. E aí o cara fala, foi preto? Eu falei, foi 0. Foi 0, não teve nada. O pessoal fica, pois é, e tal. Então nas empresas, geralmente, tem aquele funcionário que pensa, hoje eu ganho um salário mínimo aqui. Eu ganho R$2.000, por exemplo. Dando só um exemplo. R$2.000. Mas peraí, o que tu tem feito pra ganhar mais? Tu tá só pelo dinheiro? Ou tu tá pelo prazer na tua profissão? Cara, se tu tá num lugar fazendo uma parada que tu não gosta, tá chegando a hora de tu sair dessa parada. Cara, eu acho isso muito triste. E a pessoa ainda fala assim, mas eu já tô com 37 anos. Eu estava com 37 anos quando eu decidi. Eu estava com 38. Tu tava com 38. Casado, um filho. Casado, filho, precisava sustentar. Precisando sustentar. E aí? E eu tô com 42, faz pouco tempo que eu tô no jornalismo. Eu sou um bebê no jornalismo. Eu sou um embrião ainda. Eu comecei agora. Eu não tenho a bagagem que tu tem, Fábio, entendeu? Sim. Eu não tenho conhecimento, não vivi as experiências que tu viveu. Eu tô começando. Mas eu decidi começar. Eu decidi fazer essa transição de carreira com coragem. E tem gente que talvez tá assistindo esse podcast agora aqui, morador de São José, de Floripa, enfim, da onde estiver. Mas eu tô muito velho para começar. Cara, não existe isso. Na palestra tem sempre o que falar, mas deu errado, não sei o que e tal. E aí no final, quando eu falo que meu primeiro salário foi 0, depois 600 no estágio e tal. No final tem sempre alguém que pergunta o quê? E agora? E quanto é que tá ganhando? Quanto é que tu ganha? Uhum. A pessoa pergunta quanto E é o que tu responde? Na palestra? Aí tem que contratar a palestra. No link que está aparecendo. Tô brincando. Não. Eu tô brincando. Na palestra é o seguinte, eu acredito que deve responder o seguinte. Nunca, não é relevante, né? No caso, assim, eu ainda tô trabalhando pelo sonho. A questão é que eu nunca comecei pelo dinheiro. Exato. Isso aí. Eu nunca comecei pelo dinheiro. E eu não tinha um pé de meia para começar. Por exemplo, tem uma gordura financeira para poder entrar nessa parada de jornalismo aí. Claro, sem dúvida. Mas o que acontece? Eu fui contratado pela Band, TVBV. Da TVBV, da Record eu fui para a TVBV. Tem uma história interessante aí. Bora. Christian de Los Santos tinha um estágio para mim. Fizemos futebol amador juntos. Abraço, Christian de Los Santos. Um estágio. Hoje ele tá bem. Mas antes eu tinha que pegar na mão dele para atravessar a Rua da Palhoça, porque o homem era ruim. Boto fé. Ele é bom, né, cara? Não, hoje ele é bom. Né, mas antes ele tinha medo de atravessar a Rua da Palhoça. Ele pegava na minha mão para atravessar a Rua da Palhoça. Olha como esse cara me ajudou. Gente boa demais. Liga pra mim, tem um estágio pra ti aqui, assim. Vem fazer uma entrevista. Eu tinha saído da Record. Eu falei, cara, entrevista? Tu tem que me contratar, ir direto, não tem que ir entrevista. Eu tenho filho pra criar e tudo. Não, mas é que tem uma entrevista aqui. Eu falei, ô De Los Santos, meu amigo, tu não tá entendendo? Eu vou fazer entrevista com quase 40 anos de idade, meu velho. Me dá essa vaga aí. Era Cristian Lima, tá? Cristian Lima. Na época lá do Amador. Coisa feia. Depois virou De Los Santos. De Los Santos, todo mundo conhece. Enfim, ele me deu uma oportunidade lá. Ele falou, então vem aqui, não vai ter entrevista não, tu vai ser contratado. Fui contratado pra ganhar R$1.000. Obrigado, Christian. R$1.000, me ajudou pra caramba, me ajudou mesmo. Ajuda, sim. Fui pra TVBV ser estagiário do Roberto Salum. Eu fui estagiário do Roberto Salum, lá na TVBV. Da TVBV, o Roberto Salum saiu. Sim. E eu fiquei como repórter do Band Cidade. Ah, tá. Ainda estagiário, tá? Ainda como estagiário. No Band Cidade, eu fiz uma entrada uma vez pro Meio-Dia Catarina, Karen Fabiani que apresentava. Sim. E lá eu dei a previsão do tempo, presta atenção nessa história aqui, gente. Eu dei a previsão do tempo da praia de Jurerê. Lá na praia, Fábio Machado. Terminei a previsão do tempo e fiz o quê? Falei, você que está em casa, olhando agora esse marzão lindo, deve ter imaginado, bom seria dar um mergulho? Sim ou não? Então eu, JP Cardoso, farei isso por você. Vou dar um mergulho ao vivo. Karen Fabiani, não, gente, olha o que ele tava. Não acredito, aquele jeito dela. Gente, olha só o JP, gente, não sei o que. Larguei, tirei microfone, tirei monitor, tudo, tirei. E foi dar um mergulho. Deu um mergulho. Era o japonês que estava filmando. Saiu eu nadando.
Ah, isso é legal, cara. Mas isso é legal. Chegou na redação. Sim, sim. Teve gente que falou, Vamos ver o que... E segunda-feira, como é que tu vai entrevistar o governador? Isso Daí eu falei, como assim? De roupa? Governador, cara? Um repórter que se joga no mar. Daí eu falei, se eu não entrevistar ele por essa emissora, eu entrevisto pelo SBT. Mas eu falei brincando. Claro. Saí de férias, me liga o SBT. Ah, Tu é um maluco que se jogou no mar, sei o que, a gente tem visto teu trabalho bacana. Quer trabalhar com a gente? Tu acredita, cara? Eu falei, olha, eu tô indo pro sítio, barbudo, todo feio. Eu faço uma entrevista com vocês online, se vocês quiserem. Mas vamos lá, fiz a entrevista, fui pro SBT. Ali eu fui de rei, né? Eu falei, agora eu fui contratado pelo SBT, pelo SCC SBT. SCC. E cheguei lá, cara, com um salário que eu nunca tinha recebido, velho. Maravilha. No jornalismo. No jornalismo. Que era aquele teu sonho lá atrás. Lá atrás, falei, cara, agora eu tô aqui, cara. Ó, JP, tá bom essa remuneração aqui, assina tá a carteira e tal. Dei uma olhada, me fazendo de... Uhum. Pois é, não, acho que tá bom pra começo e tal. Eu vou aceitar. E fui. Mulher, tira o carro, aí sim. arruma a cozinha. Pode chamar o cara da cozinha e fazer aquele orçamento. E fui pro SBT. Fiquei 1 ano certinho no SBT. 1 ano certinho. Do SBT, a Band me chama de novo, TVBB. Olha que e legal. eu falei, cara, é agora. Aí o Adilson, que é o diretor, me chamou, sentou num café, falou, é assim, assim, assim. Foi a primeira vez que eu negociei no jornalismo, que eu negociei valor para trabalhar. Que eu negociei, que eu falei, claro. Eu quero isso, quero aquilo, quero... Sabe? Sim. E fechamos ali. Eu falei, cara, eu vou apresentar o Jogo Aberto Santa Catarina. Lugar que passou... Gente boa. Gente boa demais. E eu que vou ser o apresentador dessa parada. Que loucura na minha vida. Final da minha palestra, não posso dar tanto spoiler assim. Dessa palestra do Só por um Cachorro Quente que eu dou nas empresas. Sim. Não é uma palestra motivacional, Fábio. Sim. Porque motivado tu tá agora e daqui a pouco tu não tá mais. Sim. É uma palestra que te faz abrir os olhos. Em algumas empresas eu dou até de graça essa palestra. Sim. Tem alguém pensando, o cara cobra para dar essa palestra. Eu já dei palestra de graça. Em algumas palestras eu dou de graça. Me procura aí no Instagram que você vai entender melhor. Pode falar no Instagram, hein? Instagram, InstaJPCardoso. @InstaJPCardoso. Então, fechou. O que eu faço no final da palestra? Eu mostro foto em Miami, na Disney, em Paris, na Espanha, na Inglaterra, com a minha família. Mas pra quê, JP? Pra se aparecer? É, pra se aparecer. É pra te aparecer? É. Falei, não. É pra dizer que eu consigo hoje sobreviver do jornalismo, mas o meu objetivo nunca foi Paris. Nunca foi. Porque eu trabalhei de graça. Consequência. Eu trabalhei ganhando zero. Sim. É consequência. Eu paguei pra trabalhar, como tu também, né? Tem que pagar, né? Porque se tu vai num lugar, tu não ganha, tu tá pagando a tua gasolina. Se for o pneu, alguma coisa assim. Eu não preciso falar quanto eu ganho, mas eu posso dizer, eu consigo hoje viajar com a minha família. Eu consigo comprar um tênis pro meu filho sem preocupação. Sem dúvida. Eu consigo pedir uma pizza na quarta-feira. Claro, perfeito. Sabe? Sem pensar, vou pedir uma pizza, mas na sexta-feira eu não vou ter o que comer. Vou ter o que comer. Não, maravilha. Tu conhece a minha moto, né? Sim. Minha motinho verdinha. Pra tu ver. Os caras falam assim, por que tu não compra uma moto grande e bonitona? O dia que eu conseguir equilibrar viagens e uma moto bonitona, eu vou ter. Enquanto eu não puder Ela tá te levando mesmo ter lugar a moto bonitona e viajar, eu fico com o quê? Viajar. Mas é o pé no chão. Eu acho que o pé no chão ele é muito importante. Eu também, nas férias, eu também sempre viajo também. E, enfim, eu acho que viajar é. Inclusive, tu tá me devendo me levar lá em São Martim, né? Vamos marcar. Nós vamos lá. Churrasco lá com Vamos fazer. Agora sim, vamos lá. Então nós já falamos da palestra que tu dá, porque eu queria chegar na palestra mesmo, né? Claro que daí tem incluído aí a tua conversão, né? Que inclusive eu vejo que no teu Instagram as pessoas fazem perguntas e tu responde sem problema nenhum. E já dá para ver que tu respeita todas as denominações religiosas, tu tens um respeito total. Né? Eu sou católico, já falei várias vezes de situações minhas também, já tem até Papa pessoais. Agora temos o Papa, Leão XIV. Leão XIV. Então tu sempre me respeitou também nesse ponto. Agora fala um pouquinho que tu treinou futebol, tu queria ser jogador de futebol. Quem não, Fábio? Cara, que posição tu era? Vamos começar, vamos por parte. Vamos lá. Eu sou do tempo que existia
Eu tenho 42 anos. Sou do Certo. tempo do centro médio. Centro Jogava médio. com um centro médio, lembra? Aham, O sim. basicão. Basicão. 2 zagueiros, lateral direito, lateral esquerdo, um centro médio. Centro médio. Meia direita, meia esquerda, Isso. ponteiro direito, ponteiro esquerdo, centroavante. Centroavante. Eu era esse 8. Tu era o meia-direita. Isso, eu era um Meia meia direita. Que é o cara que Fazia a ajuda ligação entre o volante, fazia a bola girar, tocava pro ponta de lança, pro acompanhava 10, ali o aquela volante, coisa o toda. segundo volante. Isso. Depois, eu virei o 10 ali. Com mais liberdade pra não marcar. E que Só que eu momento. nunca deixei de não marcar, Fá. Eu sou conhecido por bater muito. Ó, Mas é porque eu já apanhei muito. Nunca fui craque. hoje tu devolve. Não sou craque. Certo. Ah, não foi jogador porque não teve sorte. Não. O meu filho é craque. Nós já vamos falar nele. Eu não sou. Já vamos falar do Davi. É. Segura o Davi aí. E filho, o cara sempre olha e fala assim: É. ah, não, meu filho é bom, vai É. lá ver o guri não joga nada. Mas Não joga nada. eu reconheço. É que igual eu, a mãe de Miss. É. A mãe de Miss, a filha sempre é mais bonita. Eu nunca fui o craque, Aham. mas eu sabia jogar e sei jogar até hoje. Cara, mas tu já falou pra mim que tu treinou com pessoas boas lá do Grêmio, lá, né? Que tu treinava no Grêmio, tu é gremista, tu treinava no Olímpico lá. Cara, é Cristal, né? Cristal. Cristal, já ouviu falar? Sim. Lá é o CT do Cristal. Sim. Eu fui até os 16 anos. Eu tentei ser jogador até os 16. Tentou ser 16 anos. Quando nós viemos embora pra cá, aí eu ia tentar Avaí, tentar Figueirense e tal. Só que, cara, a minha bola não era essa. Aham. Mas eu tive bons professores. Fala aí pra mim. Meus treinadores. Escurinho. Pô, o maior cabeceador do Brasil. Boa, esse cara mesmo. Esse cara. Outro treinador. Do Internacional, né? É. O Escurinho do Internacional, Sim. o cabeceador. Outro treinador. Atílio Anchieta. Anchieta, maior zagueiro da Copa do Mundo de 1970 por Uruguai. Foi campeão catarinense em 88 pelo Enciclopédia. Avaí. Como diretor de futebol, pouca gente sabe disso. Enciclopédia Fábio Machado. É. Bugre, o. O Alcindo? O Alcindo? O Alcindo Bugre, Do Grêmio? do Grêmio. Alcindo? Claro. Ah, esse aqui tu não vai saber. Quem? Mazzaropi. Mazzaropi. Goleiro. Jogou no Figueirense em 1991. Foi goleiro do Figueirense em O 1991. Mazzaropi teve aqui. Sim, teve. Ele começou no Vasco da Gama, campeão carioca em 77, vice-campeão em 79, depois ele foi pro Grêmio. Em 1981 ele teve uma passagem pelo Figueirense. Vou te falar mais um professor. Fala. Quem tá assistindo aí vai saber. Mas esse aqui acho que tu não vai saber, cara. Então, vamos embora. Tarcísio. Tarcísio, ponta direita, maior artilheiro do Grêmio em Campeonato Brasileiro. Tarcísio. Jair do Inter. Jair, campeão pelo Inter em 79, depois foi ser campeão pelo Peñarol. Olha a turma que. Desmontou o Não, Flamengo no Maracanã 1-0. Então, assim, ó, pra ruim eu não sirvo. Não. Pra craque também Pô, não, tu mas se eu não tivesse- aprender com esses caras, Pô, eu vou tu aprender tivesse com quem, bons cara? professores, cara. Bons Mas professores. tu lembra de alguém que chegou em profissional que era da tua época? Assim, Da não, minha não. época. Ou ou nunca parasse. Porque às vezes pode ter tido, né? Com certeza. Mas é porque Sabe tu que talvez eu não tento lembre, né? procurar muita gente daquela época, porque hoje eles estão tudo com 43, Não, sim, mas que 42. já jogaram futebol. Mas né? não lembro, cara, Provavelmente já dessa jogaram. época aí que virou. Era meu sonho, né? Sim. Mas não deu certo. Camisa 8. Camisa 8. Aí joguei no futebol amador. Cara, o futebol. Aí, No amador eu joguei aqui no. a imprensa falando de agradece. São José. Então vai lá, fala de São José. Joguei no Náutico. Jogasse Náutico. Náutico da Paulino Júlio de Souza. Sim. Barra Ipiranga. Uma boa. Lá tem um Lango, acho que é um amigo meu lá. É, o Náutico, eu joguei no Náutico e no Unidos. No Unidos, cara. Que é da mesma rua. Da mesma rua. A sede era na mesma Sim. rua. Uma sede era no Kid, Isso. lá embaixo, no seu Lá- Kid, lá, o pai da Daisy. Olha que e o no bar da maravilha. Dona Maria. Bar da que Dona é Maria. bem pertinho Sim, um do sim. outro, tu Náutico, sabe? Sim, claro. Ali do Náutico, Barra sim. Ipiranga. Olha que Aí maravilha. eu tô falando de campeonato. Sim. Eu joguei no Ponte Júnior também. Ponte Júnior, cara. Olha isso. Campeonato no tempo que era As Clube. Cara. As Clube. Associação dos Clubes de Barreiros. Associação de Clube de Barreiros, exatamente. As Clube. Joguei muito no Campo da Amizade, Campo do Ipiranga. Claro. Naquela época eu jogava. Joguei no Campeão- segundo, joguei no Campeão primeiro. Barreiros, foi campeão nessa época aí. Tinha um São José tem muito craque de bola, baita. mano. Não, São José é um celeiro, cara, de grandes jogadores. Aí joguei no Marmorial do seu base, Memorial. do seu base do Juninho. Joguei no Caixa Preta, Nossa, do Meteoro. do Meteoro e. Do Meteoro, do Fio, do Barata, do Pato, do Bico. Isso. Dessa isso. galera Essa toda. galera toda. Cara, inclusive me convidaram pra jogar agora a inauguração do uniforme do. A inauguração do uniforme do Marmorial, o uniforme novo. Ah, uniforme novo. Então eles não jogam contra alguém. Sim, eles jogam é um entre jogo eles. entre eles. E só que eu não vou poder ir porque Não, eu e vou às vezes eles trabalhar. fazem um sábado de pagode, alguma coisa assim, que rapaziada, gente boa, cara. Nossa, cara, ó. E hoje tá jogando onde? Então,
Hoje eu tô jogando, fazendo algumas participações com o Ostra Viva. Ostra Vida, onde é que é esse time? Ostra Viva do Roçado, cara. Do Roçado. É São José, mano. Minha vida é São José, cara. Mas é um grupo que joga sábado. Joga há muitos anos. Joga sábado e domingo no campo do Noroeste. Ah, no campo do Noroeste. Ali em Palhoça, ali. Olha que Inclusive, quem me convidou foi o Peixe. Sim. O Rafael Peixe, que sim, é torcedor havaiano fanático. Gente boa, havaiano. E eu joguei muito contra o Ostra Viva, jogando pelo Marmorial. Ah, jogasse contra. Minto, me engano. Pelo Promessa. Uhum. Que é um time que eu ajudei a fundar. E a afundar, tô brincando. Fundar e afundar. E já até briguei contra o Ostra Viva. De discutir, não sei o que, aquela loucura de jogo e tal. E agora tá jogando com os caras. Tô lá com os caras. Mas o futebol amador é isso, cara. Futebol amador tu briga. Aí no outro sábado tá jogando a favor, né? Então eu acho que isso é muito legal. Posso contar uma história bem rapidinha? Por favor, é bem rapidinho. rapidinho. Tu conheces o Campinas lá do Campeche? Sim. Lá da rua Pau de Canela, eu acho Sim, que é. Sim, é Rua Pau de Canela. Ah, eu fui jogar. Há uns 2 anos eu fui lá sem ninguém saber, fiz uma coletiva exclusiva com o Zico. Porque lá tem uma foi escolinha. Lá? Foi lá, porque lá tem uma escola do Zico e alguém. Zico 10. Zico 10. Zico Só, 10. o Zico tá vindo aí. Só tu vem aqui, tu vai fazer uma entrevista exclusiva com ele. Foi lá no Campinas. Que legal, cara. Fui lá no Campinas. Turma, gente boa demais. Campinas tem 70 anos, cara. Pô, gente boa demais. Sim. E eu joguei o 41, joguei 2 anos lá. Ah, jogasse lá? Joguei 2 anos. E no ano passado, nós fomos jogar contra o time, eu não lembro o nome do time, mas o ponteiro do time era o Carlos Alberto. O gato. Uhum. Só que ele jogava de volante no Figueirense. De volante, sim. Só que no 40, fininho, magrinho. Corre muito. Eu joguei com ele um jogo festivo no Scarpelli. Esse foi o problema. Isso, cara? Esse foi o problema. E botaram ele de ponta esquerda. E o lateral direito era eu. Eu falei, tá bom, né? O que eu faço? Pensei comigo com os meus botões. O que eu devo fazer? Ah, já sei. Vou dar-lhe 2 bordoadas nesse cara. Pra botar ele no lugar dele. Boto ele no lugar dele. Aí ele fica mais tranquilo. Ele vai ficar tranquilinho. Não vem mais. E não vem mais. Claro. Botaram uma bola pra ele e eu fui. Mas fui com aquela sede, né? Falei, eu vou dar-lhe. Um amarelo eu vou tomar, mas vou jogar ele lá na tela. Fui! Passei direto dele, ele passou por mim, foi lá no fundo, vup, bola na área. Passa. Falei, meu Deus. Canela bem fina. Fininha. Não, ele tá correndo demais, cara. Demais, cara. Há 2 anos eu acompanhei o Master do Figueirense. Foi fazer 2 amistosos em Porto Alegre. Contra o Grêmio, lá em Cachoeira, que é no campo hoje, que é do Cruzeiro. O Cruzeiro agora tá a sede lá, né? E no Grêmio, depois do Beira-Rio, ali no Guaíba mesmo, a base do Grêmio tá treinando ali. O que esse Carlos Alberto tá jogando? Cristal. É o Cristal, sim, tu falou ali, mas depois eu fiquei em dúvida se era ali. É no Cristal. Nós jogamos ali. O que ele tá jogando é uma loucura. Não, demais. É um fenômeno, cara. Aquilo ali é um fenômeno. Mas teve outra jogada ainda que ele veio, eu falei, agora que eu vou pegar ele. E eu dei-lhe, como diz o Catarina, eu dei-lhe. Dele. Pau. Uaf! Parecia que eu tava chutando um saco de osso. Meu Deus do céu, cara. Sabe o que aconteceu? Ele passou de novo. Passa. Chegou lá no fundo, vup, pra área. Ele é muito liso. Eu falei, olha, 15 minutos de jogo ele já tinha passado por mim umas 4 vezes e eu tava com a língua aqui, ó. E eu cheguei pra ele e falei assim, ô Carlinhos, ô cara, troca de lado, meu. Vai lá pro outro. Vai lá pro outro lado, pô, meu pai tá aí vendo o jogo, meu filho tá aí vendo o jogo, tá todo mundo vendo o jogo aí. E eu tô passando essa vergonha aqui, faz esse favor. Ele falou, certo, quem é teu pai? Aquele senhor ali. Ai, não, vou trocar de lado, vou trocar de lado. Não, ele é gente boa também. Ele trocou de... Ó, abençoado. Trocou pra parar de te humilhar. Abençoado. Ô, abençoado, eu vou trocar de lado. Ele trocou de lado. Foi lá pro outro lado. Pra te poupar. Pra me poupar. Que tava vendo o pai. E aí veio um cara do meu porte, do meu nível. Opa, agora um ser humano normal. Eu marquei o cara. Gente como a gente. Gente como a gente, marquei o cara, consegui já, tocava no meu volante, saía jogando lateral, agora comecei a jogar. Ufa, legal. Só que deu 30 minutos, eu tava morto, cara. Aí eu olhei pro meu 10, capitão, que já foi profissional do Campinas, olhei pra ele e falei, ei, eu tô saindo. Aí, a gravata vermelha. Ele falou, não, fica que tu tá bem. Cara, tava bem. Depois que o Carlos Alberto trocou de lado, eu tava bem. Todo mundo fica bem, né? Aí eu olhei pro banco e falei, vou sair. Ele veio de novo, cara, o que foi, meu? Tu vai sair por quê? É muscular? Ele achou que eu tava machucado. Daí eu falei pra ele, não, é pulmonar. Pulmonar, eu tô morto, cara. Não tem como, né? Não tem como. E eu sei que ele falou, não, tu não vai sair que tu tá bem. Pô, cara. 5 minutos depois, aos 35, a minha chuteira, flap. Abriu. Caiu do pé, saiu a chuteira assim, rasgou tudo. Aí eu olhei e falei, agora eu tenho que sair. Agora não tem mais como Aí ele falou, vai lá e troca a chuteira e volta. Eu falei, não jogo com chuteira de outro.
Nada, não conseguia. meu Eu tava Deus quase do céu. chamando o Que SAMU. história. Agora, ô, JP, fala um pouquinho. Eu queria que tu falasse sobre o teu filho, Davi. Pô, o Davi é... Quem sabe ele vai seguir o que o pai não deu, não conseguiu, e aí? Tu sabes que... Joga bem o moleque Então, ou tu é igual mãe de Miss? Eu sou... Porque mãe de Miss, toda filha é bonita, merece ganhar, merece cair em primeiro lugar, né? Sabe que eu tenho um problema com ele. Fala. Porque ele fala que eu sou o maior crítico dele. Enquanto tem muita gente que fala, pô, Davi, tu é craque, tu é bola, tu é tal, eu vejo também O pai, às vezes, ele tem aquela coisa um pouco mais crítica, né? Exatamente, eu gosto de ver os acertos e os erros também. Claro, Às vezes a maneira de falar, ela prejudica. sem Eu tô dúvida. tentando melhorar essa parte aí Uhum. há algum tempo. Sim. Mas o Davi, ele é um volante, Volante, cara. ele é volante e lateral esquerdo. Olha, Só que ele é habilidoso. sim. Canhoto, Ganhou. habilidoso, dribla Rápido, bem, bate dribla bem bem. na bola. Ele é o falso rápido. Entendi. Sim, Ele sim. toca bem a bola rápido, ele sabe Sabe, jogar bem, uhum. mas ele não é aquele ciscador, não é. Uhum. Ele é tipo um lateral esquerdo Felipe Luiz, vamos dizer Felipe assim. Luiz, sim. É um cara que arma mais o jogo, inteligente. Agora é importante a gente falar o seguinte, né? Porque, claro, todo pai quer ver o filho bem, quer ver o filho jogar. Mas eu já conversei contigo que tu tens alguns sensos críticos, né? Tu fala pra ele, né? Tu fala pra ele a realidade. O Davi, pode não rolar. É uma profissão que tu pode chorar mais do que sorrir. Exatamente. Eu acho que isso é importante, cara. Eu vivo muito nesse meio Uhum. de pais com os filhos que estão para ser jogador. Porque assim, ó, ele tem que seguir a carreira dele pelo cachorro quente. Ele que tem que estar lá pelo Ele que cachorro tem quente atrás, dele. ele que tem que ir atrás do E é cachorro lá quente. que vai acontecer a história dele. Exatamente, ele que vai ter que fazer. Não faz muito Tu é tempo ele pai. perguntou pra mim, pai, se eu não for jogador, eu vou ser policial. O que tu quer que eu seja? Eu falei, meu amigo, posso te falar uma coisa? Eu quero que tu seja açougueiro. Feliz. Ele parou, me mexendo no computador, olhou pra mim, açougueiro? Feliz. Eu falei, cara, se tu for açougueiro e for um cara do bem... E foi um cara feliz? E tu for feliz, eu vou estar feliz. É. Não, Pode mas ser eu sei que tu quer que eu seja jogador, meu filho. O meu sonho era ser jogador. E esse é um problema, tá, E tu Fábio? não pode projetar no filho Aí que tá. o que não ocorreu contigo. Cara, é uma linha muito tênue. É tênue, sim, não, é perfeito. Tem hora que eu olho pra ele e falo, pá, mas peraí, tia. Por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo outro? Mas peraí, eu tô me vendo ali. É. Porque eu tentei e não consegui. Tá errado? Só que tá totalmente errado. Tá errado, tá totalmente errado. Então, de 2 anos pra cá, eu tô tentando melhorar essa parte. Sim. Porque terminava o futebol dele, ele vinha. E aí, pai? Pô, ele Sim. tem um pai que trabalha com futebol, É. um pai que analisa futebol. Pra ele é pesado. É. Então ele sai, ele já sabe. Sim. Quando ele vai mal, ele já sabe. Então eu procuro sempre, nos últimos tempos, incentivá-lo. Sim. Tentar não criticar. É difícil, tá, É Fábio? difícil, eu sei que é É difícil. difícil. Às vezes eu tô falando com ele, parece que eu tô falando com um cara de 40 anos. Assim, ó, é muito complicado. Como a gente trabalha com futebol, acontece muitas coisas. Assim, as pessoas vêm falar comigo, meu filho é jogador de futebol. Que conselho tu me dá? Eu digo, o conselho que eu te dou é o seguinte, não te projeta nele. Não te projeta nele, porque daqui a pouco, amanhã, ele pode não ser jogador de futebol e pensar que decepcionou o pai. Né? Que de repente, decepcionei o meu pai porque eu não fiz o sonho dele. O sonho tem que ser dele. Perfeito. Ele é que tem que comer o cachorro quente, como a gente falou no começo da Ele conversa. que tem que ir atrás do cachorro Ele quente que tem que ir dele. atrás do cachorro A oportunidade ele tem que fazer. Ele que tem que ir atrás do carrinho do cachorro quente e falar com o E treinador. mostrar. Ó, treinador, olha aqui o que eu aprendi a fazer com a bola. É isso que ele tem que fazer. Então é isso que eu tenho falado muito com as pessoas. Digo, olha, é complicado, é um funil, que cada ano que passa o funil vai se apertando. Verdade. Mas se ele tem potencial, vai. Agora tem que acreditar nele, mas tem que estar pronto para tudo. Eu acho que isso é o que a gente recomenda, né? E muita gente está assistindo agora aqui o TV Câmara Cast. Também tem um filho que está treinando, tem uma filha que está dançando, quer seguir um sonho. Eu tenho uma filha Tá que é no dançarina, jiu-jitsu, tá no ou, jiu-jitsu, sei está lá, no karatê. uma dança que nem tua Então assim, a gente filha. não pode projetar, cara. A gente dá o apoio. Por quê? O meu filho, meu saudoso filho, treinou. Futebol. Meu filho era volante e zagueiro. Meu filho treinou com o Mesquita lá no Avaí. Entendeu? Não deu. Aí um dia eu cheguei e disse pra ele assim, filho, o pai te levou, o pai te apoiou. Tu nunca vai poder, né, dizer assim que o pai fechou as portas pra ti. Não, foi dada a oportunidade. Sim. Agora, o que eu torço pelo Davi, não conheço ele, conheço por fotos, é que ele seja um craque. Um craque como cidadão. Da vida. Da vida. E independente de profissão que ele seguir, ele seja tão feliz quanto o pai dele é
apresentando o jogo aberto Na profissão. na profissão. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Acertou. Acertei? Se tivesse um alvo aqui, tu ia acertar bem no meio. Bem no meio? Aham. Tu é sagaz, né, cara? Tu é perspicaz. Opa, obrigado. Sabe, né? Faltou alguma pergunta, meu querido Ih, JP Cardoso? Assunto nós teríamos pro Teríamos resto pro da resto da vida. vida. Nós temos que respeitar, né? Que o espaço também, o tempo também. Vamos né? fazer outros programas e tu é convidado Eu nosso. adoraria vir aqui. Tá. Eu te agradeço muito pelo convite. Cara, não tem nada que agradecer, Me sinto cara. privilegiado de estar aqui. Que papo bom, Quantas papo pessoas gostoso. poderiam estar aqui e estou eu aqui. Eu já comentei com o Léo. Aham. Eu falei, Grande Léo. vou lá no podcast hoje, lá na prefeitura, tal, na Câmara Cast. Câmara Cast. TV Câmara Cast. Isso. E aí ele falou, com o Fábio. Eu falei, cara, só vai celebridade lá. E eu tenho que aproveitar esse momento que eu sou uma celebridade agora. Cara. Dei risada com ele no almoço e cá estou, Fábio. Muito obrigado. Cara, que papo gostoso, cara. Eu A gente digo a falou mesma de coisa. futebol, falamos de futebol de base, falamos de família. Falamos de Deus. Falamos de Deus, falamos de felicidade na função que a gente exerce. Eu só tenho a agradecer, tá? Eu que te agradeço. Valeu, meu irmão. E eu te espero sempre lá, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Nosso trabalho lá. Beleza. E agradecer e parabenizar por esse trabalho aqui também, Obrigado. tá, Fábio? Que vocês Obrigado. possam sempre prosperar. Obrigado. Quando eu falo prosperar, Sim. a palavra prosperidade Prosperar às vezes é- parece dinheiro, não, não é nada disso. Que vocês possam prosperar é o quê? Alcançar cada vez mais visualizações, que o trabalho fique cada vez mais redondinho, que E que vocês a gente- consigam exercer esse trabalho sempre com muita alegria. E que a gente exerça esse trabalho com muita alegria, né? Eu acho que esse é o caminho. Pessoal, o TV Câmara Cast hoje recebeu, né? Que papo gostoso, né? Eu tenho certeza, você deve estar olhando pro relógio, mas já, pois é, quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Acompanhe a nossa programação da TV Câmara pelo canal 10.2 e também nas redes sociais, lá na barra do YouTube, né? Câmara de Vereadores de São José. TV Câmara, juntos pela cidade, juntos por você.